Abraços de luz e paz, muita alegria, muito amor pela causa do nosso existir, que é você. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos faça sempre instrumentos da sua paz. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplo Não Nos Faltam. E como estávamos estudando sobre a individualização do espírito, é justo imaginar, como está na Gênese de Kardec, que existe tantos reinos que não dá para descrever. Mas eu citei alguns deles, dizendo dos infra-reinos e, ao mesmo tempo, os sub-reinos, que são incontáveis, e depois os intra-reinos. Então, infra-reinos lá dos infracorpúsculos, que vai gerar os elementos dos sub-reinos, elementos subatômicos. E depois esses sub-reinos vão se somar, porque é reino compondo reinos. E agora esses sub-reinos vão formar os intra-reinos ou os reinos atômicos. Que os intra-reinos, elétron, próton, nêutrons, e depois os reinos atômicos, que é a síntese deste. Então, o corpo humano, por exemplo, conforme a questão 585 da obra O Livro dos Espíritos, é a síntese, conforme a época, do reino mineral, a força mecânica do reino mineral, a sensibilidade do vegetal, o instinto do animal e outros tantos reinos, e domina todas as outras classes, que esses sub-reinos, etc., conforme falamos. Então, começamos a dizer que no reino mineral, vamos bem pertinho aqui, no reino mineral, adquirimos ou exercitamos força de atração, repulsão, sensibilidade. No reino vegetal, além de atração, repulsão, sensibilidade, instintos. As plantas já têm instintos. Tem plantas instintivas que criam armadilhas para capturar animais, para que essa consciência animal, sendo triturada e integrada na planta, acelere o seu processo para transformar-se em animal. E existem animais não só com instintos, mas com inteligência. Hoje até sentimento de solidariedade, de fraternidade você pode perceber. Porque um animal que vai lá na frente e come e lembra de trazer para os seus semelhantes que ficaram, isso não é instinto. O instinto se preocupa com a própria vida. Não interessa se vai matar o outro para preservar a sua, só preocupa com a sua vida. Preocupar com a vida do outro já são frações de inteligência e também de sentimentos bons que está nascendo nesses animais. Já o reino pré-humano, que está entre o animal e o homem, que Allan Kardec chamou de pré-humano, sub-humano ou humanimalidade. Tem algo de humano e algo de animal. E o que está entre o reino animal, que Kardec prometeu, mas não deu tempo de falar, entre o animal e o vegetal, o dragão marinho folhado, por exemplo. Ele é ao mesmo tempo vegetal e animal. Ou a lesma folha, ela é ao mesmo tempo vegetal e animal. Como animal, ela come tudo que tem direito de uma única alga, de um único elemento dessa alga, por 2 semanas. E o restante do ano, que ela vive mais ou menos um ano, ela faz fotossíntese, vive de luz. E a fronteira entre o reino vegetal e o mineral é o vírus. O vírus é uma molécula de minérios. A gente chama de uma molécula de proteína, ou até de gorduras. Mas ele inicia como um minério. Então ele está saindo da vida aparentemente inerte para a vida em movimento. Então ele está na fronteira. Dali, bactérias, depois outros micro-organismos, etc. Então tivemos a noção, mais ou menos, porque agora tudo que existe no corpo vai transformar-se em sentimentos. Joana de Ângeles.
vai transformar-se em instintos em primeiro lugar, depois em sensações, em emoções, sentimentos, pensamentos, inteligência intelectiva, emotiva e inteligência espiritual. Então, todo o energismo do nosso corpo fatalmente vai transformar-se em sentimentos. Joana de Ângeles, obra, um autodescobrimento, uma busca interior. Então, nesta obra, ela fala que nada se deve perder neste corpo, que é basicamente formado por 20 aminoácidos e 4 bases fosfatadas. 4 bases fosfatadas, o DNA, e esses 20 agentes que formam todas as proteínas para a existência do corpo. Então, basicamente, a estrutura que vai dar origem a esse corpo. Agora, todos esses elementos físicos, segundo André Luiz, Pietro Baldi e vários outros autores, vão transformar-se, em primeiro lugar, no centro genésico, gerenciando esse energismo atômico, essas essências da natureza que vêm em forma de átomos, para ser transformados em moléculas através do auxílio do centro genésico. O centro Kundalini canaliza a energia da natureza, o genésico forma os átomos e une os átomos para a formação das moléculas e entrega para o centro vital, esta força vitalizadora. E o centro vital, essas almas vitais. O que pensar da alma subdividida em quantas partes for o corpo? Isso mesmo. Questão 140 da obra O Livro dos Espíritos. Se estiver falando da energia vital, está certo. Ela vai estar subdividida em quantas partes foram os órgãos do corpo, ou as suas subdivisões. Então, chamamos de alma vital. Então, a alma intelectual, alma vital e alma espiritual. Então, a alma vital, depois a alma intelectual, depois a alma espiritual. Está na introdução também da obra O Livro dos Espíritos. Então, esta alma vital vai transformar-se em pequenas almas instintivas, agora já no centro gástrico, no chakra gástrico. E essas almas instintivas é que formam o subconsciente. Então, fraciona-se do subconsciente pequenas almas instintivas, no dizer de Pietro Baldi na obra A Grande Síntese, elementos dessas pequenas almas para nos ajudar a governar os órgãos. Então, elas que formam os automatismos, ou seja, governam os nossos órgãos. Que para Allan Kardec, na obra A Gênese, elas não pertencem nem ao espírito e individualidade, nem ao corpo, mas são agentes invisíveis, agentes da natureza, elementais. Tanto as almas vitais são elementais, quanto as almas instintivas, quanto as almas da construção da energia lá no centro genésico, porque um átomo é um elemental, um elétron é um elemental, um fóton é um elemental, até remontar à origem, como nós falamos, onde 2 princípios inteligentes se unirem para formar a estrutura da matéria elementar para dar origem ao fluido universal. Está mais ou menos entendido? Então, vamos voltar gradativamente. Respira fundo, se acalme, se asserene. Essa energia instintiva, no início o homem tem apenas instintos. Lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Mais avançados, esses instintos se transformam em sensações. Mais instruídas essas sensações em emoções, Joana de Ângeles. Mais purificadas em sentimentos. Os sentimentos se transformam em pensamentos, André Luiz. Pensamentos em inteligência intelectiva. Depois de inteligência intelectiva, em inteligência emotiva. A inteligência intelectiva vai me dar a capacitação nas profissões, para que eu possa ganhar o meu sustento, ter o conforto físico. A inteligência emocional, ou emotiva, ou afetiva,
vai me propiciar relacionar com os demais. E a inteligência espiritual, a ética nos relacionamentos. Por isso que ela já é uma virtude. Forma o meu caráter enobrecedor. Está acompanhando? Tudo isso somos nós. Nós já fomos os germes de outras eras, lembra? Enjaulados nos cárceres das lutas. Viemos dos princípios das moneras, alcançando as perfeições absolutas. Então vamos ler todo o poema Jornada, que está na página 14 de nosso livro. Augusto dos Anjos, obra Parnaso de Além-Túmulo, de Allan Kardec. A primeira obra de Allan Kardec, por sinal. Se devassássemos os labirintos é desde a origem, desde a matéria primitiva, o psiquismo divino, que era o labirinto onde ele estava aprisionado, a matéria que era o laço que prendia o espírito, o instrumento do qual ele se servia. Oi? O Parnaso de Além-Túmulo de Allan Kardec. Ah, desculpa, então eu volta. Eu volto aqui. Eu falei a hora que eu comecei a estudar, né? Então vamos ver o poema Evolução, de Augusto dos Anjos, da obra Parnaso de Além-Túmulo, de Francisco Cândido Xavier, por sinal, a primeira obra de Francisco Cândido Xavier. Então, se esse conteúdo está na primeira obra de Francisco Cândido Xavier, que nós vamos estudar muitas outras obras dele, imagine o que tem nas outras. Porque veja na primeira estrofe. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos, de instintos, rudimentos dos seres planetários. Tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável. Veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas acesses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das estésias. No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que, dos invisíveis microcosmos ao monólito enorme das idades, tudo é clarão de evolução do cosmos. Imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Como dissemos, Augusto dos Anjos, Parnaso de Além-Túmulo, Francisco Cândido Xavier, sua primeira obra. Então, Augusto dos Anjos, como cientista, já assombrava os demais cientistas com seus poemas. Ou como poeta, quando encarnado, melhor dizendo. Já assombrava os cientistas e filósofos estudiosos com seus poemas. Então agora vamos trocar em miúdo. Se devassássemos os labirintos, quais são os labirintos? Desde o psiquismo divino. A matéria que era o laço que prendia o espírito, o instrumento do qual ele se servia e ao mesmo tempo sobre o qual exercia uma ação. Esse é o labirinto. Se devassássemos esse labirinto dos eternos princípios embrionários, porque esses fascículos de luz são eternos porque nasceu da luz que é eterna, Deus. Então, a exteriorização do seu verbo criador através da sua mente cósmica, que é o Cristo cósmico, nasce o psiquismo divino e do psiquismo divino o princípio inteligente, essas mônadas primordiais. Então, nós se devassássemos esse labirinto,
dos eternos princípios embrionários, nós veríamos a cadeia de impulsos, que é esse impulso inicial, e mais tarde de instintos, porque eles vão transformar-se em instintos, conforme eu falei, que são o rudimento dos seres planetários. Se são rudimentos, é que vão unir-se dois ou mais e vão unindo até formar os seres planetários. E os seres planetários, você sabe, o corpo do Cristo é o planeta Terra, é um ser planetário. O sistema solar é um sistema planetário. Então, um ser planetário é o planeta Terra sob a regência da alma do mundo, que é o Cristo de Deus. Então, tudo que a poeira cósmica elabora, imagine tudo que existe no cosmos, que a poeira cósmica está elaborando, e a poeira cósmica é formada por essas mônadas. Em sua atividade interminável, Deus trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros, meus imitadores, como disse-nos Jesus. Se fizéssemos isso, veríamos o evolver desses elementos, que é a evolução desses elementos, como nós falamos, das origens do psiquismo divino às súbitas asceses, quer dizer, os corpos estelares, o imensurável, transformando inicialmente em luz, nos fótons, depois em sentimentos. Eu disse que esses fótons lá do início, o quantum de energia, vai formar as entranhas dos neutrinos, que vão formar os leptons, que vão formar os quarks, os átomos, etc. Então, veríamos o evolver dos elementos, das origens do princípio inteligente do universo, das mônadas, às súbitas asceses, transformando-se em luz, mais tarde em sentimentos. No assombroso prodígio, essa evolução das esteses. E continua, no profundo silêncio dos inermes, dos seres inanimados, da matéria inanimada, inferiores, mas irrudimentares. Então, desde esses elementos ínfimos, inferiores e rudimentares, lá no mundo inanimado, que é o mundo atômico, subatômico, etc., que é chamado mundo inanimado, até o reino mineral é chamado seres inanimados. Depois, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares, que é a mesma mônada, o mesmo princípio inteligente, o mesmo átomo primordial, o mesmo espírito com E minúsculo. É que dos invisíveis microcosmos, esses seres minúsculos, até o monólito enorme das idades, os astros imensuráveis, tudo é clarão de evolução do cosmos, tudo cresce e evolui. Imensidade nas imensidades. Então, a imensidade de coisa já grande, menor, dentro de uma imensidade maior. Vamos lá. Uma galáxia é uma imensidade, porque gastaríamos 120 mil anos, ou milhões de anos, me parece, na velocidade da luz, para atravessarmos a nossa galáxia, a Via Láctea. Então é algo imenso dentro de um universo que tem bilhões, trilhões de galáxias. Esse universo é uma imensidade. Agora imagine infinitos universos dentro de uma dimensão cósmica. Então essa imensidade do universo dentro de outra imensidade mais ampla. E aí termina, nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados, porque dá-se a impressão que estamos aprisionados, o fluido não estava preso, a matéria não era o laço que prendia o espírito, o instrumento do qual ele se servia, ao mesmo tempo sobre o qual exercia uma ação. Então, já fomos os germes de outras eras, enjaulados nos cárceres das lutas, em cada unidade intra-atômica, infraatômica, subatômica, atômica, exato. Então nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas,
viemos do princípio das moneras, dos princípios da inteligência do universo, alcançando as perfeições absolutas, ou buscando as perfeições absolutas. Entendeu tudo? Eu entendi muito pouco, mas a cada programa eu vou entendendo um tanto mais. E essa é a proposta desse programa. Exemplo não vos falta. Eu não sou exemplo como eu gostaria de ser, mas posso dizer a vocês que estou me tornando um exemplo de perseverança nesses estudos. Mais de 8.000 anos de estudos só para entender essas mônadas e a sua consequente evolução. Desde a Atlântida estamos buscando a compreensão disto. E agora que estamos tendo uma noção mais exata, não como gostaríamos ainda de ter, compreender em mais profundidade, mas segundo Miramês, o autor dessas obras, nós já fomos esses genes, hoje estamos humanos a caminho da angelitude e nos falta amor para mergulhar nesses abismos das moneras, nesses labirintos, para entender mais amplamente a sua evolução. Mas já temos pelo menos uma noção, como nós colocamos no livro, estudando muitos e muitos autores, e se o ensino é universal, precisa convergir à universalidade das informações. Então ela precisa vir de várias fontes. E foi o que fizemos no livro, pegar vários autores falando a mesma coisa e cruzando as informações. Porque se um só falar, ele está começando um estudo. Agora precisa vir através de outro e mais outro e assim sucessivamente. Quando nós começamos a falar que o elemento é único, fisicamente era só o Sebastião Camargo que estava falando essas loucuras. Só que depois encontramos em Pietro Baldi, em Hernando Guimarães Andrade, em André Luiz, em Emmanuel e vários outros autores. Então não era loucura. Em primeiro lugar, eu intuí, quer dizer, busquei na minha essência a informação. Depois, inspirações. Depois, as obras para fundamentar as ideias. E logo no início do livro, aconselhado por Leon Denis Miramês, colocamos 3 frases. Uma com Albert Einstein, a outra com Bezerra de Menezes e a terceira com Victor Hugo. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela, porque é só mais uma ideia, não vai acrescentar nada. É só mais do mesmo. E a segunda, pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Se eu não causar um desconforto em você, tem pessoas que no início dizia que me odiava. Houve uma que falou que eu derreti todos os seus neurônios. Ela adoeceu fisicamente e criou um ódio, uma aversão pela nossa pessoa. Quer dizer, nós tocamos. E depois ela foi se recompondo, outros amigos ajudando. Hoje, amicíssima. E a última, nada, nem todos os exércitos do mundo pode fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. E quando é hora de dizer, não se deve calar. Então não tem como negar esta verdade. Porque que justiça teria se houvesse 2 elementos, o elemento material e o elemento espiritual? Quer dizer, como nós já ouvimos de alguns espíritas que dizem que são espíritas há mais de 50 anos, mas parece que não estudou e nem entendeu o espiritismo. Falam, existem 2 elementos gerais do universo baseado na informação que está aqui nesta obra, na questão 27. O elemento material e o elemento espiritual. E acima dos 2, Deus. Só que Allan Kardec, na questão 28, parece que eles não leram a notinha de rodapé. Ele admite a ignorância por 3 vezes nessa questão e chega à conclusão falando: se esses 2 elementos vieram de um elemento único, é o que ignoramos.
eles nos aparecem distintos, um inteligente e outro, um mais inteligente e outro menos. Não que sejam, e admite uma terceira vez a sua ignorância. E na sequência está muito claro, porque na mesma questão 27 narra: se o princípio inteligente fosse matéria, não haveria motivo para que o espírito não fosse também. Então, se esse elemento primordial, ou melhor, se os fluidos fossem matéria, não haveria motivo para que o espírito não fosse também. E na questão 29, pasmem, lá Allan Kardec está falando que o espírito, o princípio inteligente, é a estrutura do fluido. Então, se o fluido universal fosse matéria, não haveria motivo para que o espírito não fosse também. E agora, é o espírito que forma o fluido, e nós sabemos que esse fluido é uma matéria sutil. Está aqui na questão 82, o próprio espírito é uma matéria quintessenciada. E aí, compreendemos com o próprio Kardec na obra A Gênese, já que estamos falando dos fluidos propriamente ditos, não existe em todo o cosmos senão um único elemento primitivo. Aí a minha alma ficou limpinha, lavadinha, porque eu estava enlouquecendo. E ainda na Gênese, nada em a natureza existe, nem uma molécula, nem um embrião, nem um inseto que não seja uma porção desse elemento, de espíritos, princípios inteligentes. Se quiser comprar o livro e estudar conosco, ficaremos muito felizes. O despertardaconsciência.com.br para compra em varejo e os grupos de estudo. megalivros.com.br para os distribuidores e vende também no site, a varejo também. E vendemos nas palestras. Abraços de luz e paz, gratidão profunda pelo seu existir, pela sua audiência, por tudo que faz para nos ajudar. Todos vocês, dos patrocinadores até aqueles que oram por nós, que torcem para que esse projeto, essa pauta, seja cada dia mais consciente, responsável, perseverante. Até já!